Olá, crianças, espero que vocês estejam bem. Hoje em História trabalharemos as páginas 48 e 49 do livro. Vocês viram na aula passada que a presença de grupos humanos é muito antiga neste território que hoje chamamos de Brasil. Inclusive, alguns cientistas dizem que esta presença pode datar a cerca de 20 mil anos. Os indígenas, povos que foram encontrados pelos portugueses quando chegaram aqui na nossa terra, eles são descendentes diretos destes povos antigos. E os indígenas também são muito importantes para a nossa formação étnica e cultural. Hoje falaremos um pouco sobre os indígenas. Vamos começar a nossa leitura? Livro, página 48. Você já sabe que, em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil, encontraram diversos povos indígenas. Esses povos viviam em nações organizadas, cada uma com seus hábitos e suas línguas. Ou seja, neste território existiam vários grupos de indígenas. Cada grupo tinha um dialeto diferente, tinha uma língua diferente. Cada grupo tinha uma cultura, tinha hábitos diferentes. Continuando a leitura. Historiadores afirmam que entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época da chegada dos portugueses. Hoje, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, há pouco mais de 896 mil indígenas no país. Observe a diferença entre a chegada dos portugueses, quantos indígenas tinham aproximadamente entre 3 milhões e 5 milhões, e no censo de 2010 tinha aproximadamente 896 mil indígenas. Observe que estamos em 2020. Isto quer dizer que hoje, provavelmente, temos um número ainda menor de indígenas. Como há muitos povos diferentes, pesquisadores procuram semelhanças entre eles para melhor estudá-los em conjunto. Uma forma possível de estudar os grupos é buscar agrupá-los de acordo com as semelhanças entre as línguas que falam. Então, em seguida, vocês têm um mapa no livro, um mapa bastante colorido, tem bastante cores, tem uma legenda ao lado. Cada legenda, de acordo com a cor, indica a língua falada naquele local, naquela região, naquele território. O título do mapa: Agrupamentos de línguas indígenas no território que hoje compreende o Brasil, em 1500. Então, nós temos aí o Tupi, o Gê, Aruaque, Caribe, Cariri e outros. A partir da observação do mapa com a legenda, nós vamos responder a letra A. No estado em que você vive, qual estado que você vive? Mato Grosso. Qual tronco ou família linguística predominava? Em 1500. Então, nós temos no nosso estado 3 cores. Observe na legenda o Tupi, de acordo com a cor, o Aruaque e grupos isolados. Então, na letra A, neste espaço do livro mesmo, vocês vão escrever Tupi, vírgula, Aruaque e grupos isolados. Letra B. Quais grandes troncos linguísticos estavam presentes no território brasileiro? Então, no mapa, a maior parte é coberta por quais cores? Vocês podem observar, de acordo com a legenda, que nós temos o Tupi e o G. Então, a resposta, Tupi e G. G se escreve com J-E com acento circunflexo. Vamos continuar estudando agora a página 49 do livro. Acompanhe a minha leitura. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram pela primeira vez no litoral da América, mais exatamente onde está o município de Porto Seguro, que fica no estado da Bahia, Nordeste. Vieram com uma esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral.
Como você já viu, aqui encontraram indígenas de diferentes povos, cada um com seus costumes e sua língua. Logo depois de chegar, os portugueses enviaram uma carta ao rei de Portugal, dando notícias da nova terra. Leia a seguir um trecho, quer dizer, um pedaço, da carta na qual o escrivão Pero Vaz de Caminha fala dos habitantes que os portugueses encontraram aqui. Quando o rei de Portugal liberou uma esquadra para adentrar pelo oceano, para descobrir novas terras, junto com aquelas pessoas vinha o comandante da esquadra e também tinha que vir um escrivão. Qual a função do escrivão? Assim que descobrisse uma terra, o escrivão tinha a função de escrever uma carta ao rei de Portugal, relatando o que tinha encontrado na nova terra. Interessante que esta carta, se a gente for ler a original, ela parece mais um livro do que uma carta, porque o escrivão ele tinha a função de detalhar tudo que ele tinha visto, para o rei ter ciência do que tinha encontrado. Então vamos ler um trecho, ou seja, um pedaço da carta que foi escrita pelo escrivão Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Um deles, quer dizer, dos indígenas, trazia um arco e 6 ou 7 setas. E na praia andavam muitos com seus arcos e setas. Ou seja, o escrivão está se referindo aos indígenas. Mas não os aproveitou. Logo, já de noite, levou-os à embarcação Capitânia, onde foram recebidos com muito prazer e festa. Então, o escrivão está dizendo que levaram os indígenas até a esquadra, até o navio, e lá eles foram recebidos com festa. A afeição deles é sempre pardos. Agora ele vai relatar sobre o aspecto físico dos indígenas. A feição deles é sempre pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas, do que de mostrar a cara. Ou seja, ele está relatando que os índios não vestiam roupas como eles. Os índios eles andavam nus. Acerca disso, são de grande inocência, ou seja, é como se os índios não vissem maldades em andarem nus. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro. Mais uma vez, continua descrevendo sobre o aspecto físico dos indígenas, que no beiço, na parte de baixo, era furado e tinha um osso. E trazem-no ali encaixado de sorte, que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Este osso não dava dificuldade nem para falar, nem para comer, nem para beber, e parecia não incomodá-los. Bem, então esta carta foi escrita por Pero Vaz de Caminha, falando um pouco aqui sobre os indígenas, sobre os povos que foram encontrados nesta terra. A partir da leitura desta carta, vocês vão fazer esta atividade que está em seguida, que diz assim: se naquela época os indígenas registrassem os acontecimentos por meio da escrita, ou seja, se os indígenas conhecessem a escrita e se eles fossem registrar o que eles tinham visto, o que será que eles escreveriam a respeito dos portugueses? Bem, no caderno de vocês vão escrever esta resposta, porque no livro não tem espaço, tá? Então, eu vou sugerir algumas coisas que vocês podem escrever. Claro que vocês podem acrescentar. Vocês podem se colocar no lugar dos indígenas e vocês podem escrever o que vocês acham que os indígenas escreveriam. Minha sugestão, como resposta para vocês colocarem no caderno, é:
Chegaram em grandes embarcações pessoas diferentes de nós. Chegaram em grandes embarcações pessoas diferentes de nós e completamente vestidas. Ponto. Tentaram conversar conosco, vírgula, mas não compreendemos nada do que diziam. Pelo jeito, vieram em paz, vírgula, pois o que possuíam e parecem armas, não usaram contra nós. E vocês podem acrescentar o que vocês bem quiserem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Assim termina a nossa aula. Beijo no coração de vocês.